Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, notícias quentes aí para passar para vocês. Não é exagero. A reunião ontem do Conselho Deliberativo, que serviu aí simplesmente para poder aprovar a proposta orçamentária de 2022, teve desdobramentos hoje. E olha, Conselho de Beneméritos em janeiro vai cobrar satisfação do Jorge Salgado. Isso mesmo. E é o seguinte, meus amigos. A situação caiu muito mal. A situação envolvendo o fato do Jorge Salgado tá de cueca. Outra coisa que caiu muito mal foram as mentiras do senhor Adriano Mendes e do seu Vitor Roma. E os beneméritos vão chamar o Jorge Salgado na chincha para que haja aí mudanças aí nessas vice-presidências, na de finanças e na de marketing. O Levin ganhando muita força aí nos bastidores. Eu vou falar sobre isso. A gente vai falar muito aqui sobre essa situação do desdobramento do Vasco usar o Maracanã, porque isso está dando uma repercussão muito grande. Vamos abordar aqui as mentiras do seu Adriano Mendes e do seu Vitor Roma, e a gente vai falar aqui com moderação sobre a situação envolvendo reforços. Eu não financio golpista. A realidade do Vasco de ontem para hoje, quando a gente tomou conhecimento desse orçamento, mudou e mudou muito. E meus amigos, eu peço a vocês para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Sem enrolação, vamos para o vídeo para ele não ficar longo. Ontem, o Adriano Mendes apresentou uma proposta para o Vasco da Gama fazer uso do Maracanã, com o intuito aí de arrecadar mais. Isso não caiu bem no Conselho Deliberativo. Isso a princípio foi refutado. O Adriano Mendes ficou sem resposta, porque o Vasco da Gama fará poucos clássicos regionais e não faz sentido o Vasco da Gama usar o Maracanã da forma como eles querem usar. E é o seguinte, se criou um grande pelo em ovo, né? Um grande ponto de interrogação. Qual é o sentido de você pagar aluguel alto ao Maracanã, você com estádio próprio para poder jogar? Será se tem alguém levando comissão aí, Adriano Mendes? Bom, sobre a situação envolvendo patrocínios, hoje eu vi canal de YouTube, passador de pano, dizendo que o Vitor Roma vai arrumar 2 patrocinadores. Conversinha fiada. O Vitor Roma esse ano arrumou patrocinadores aí que no total o Vasco da Gama arrecadou 14 milhões e 600 mil. Isso dividido por 12 dá 176 mil reais por mês. Essa é a verdade. Os números estão no site oficial do Vasco da Gama para que todos possam conferir. Então
parem de financiar esse golpista. Situação envolvendo aí o Adriano Mendes. A gente tomou conhecimento ontem que ele falou de superávit, certo? Você para de ser palhaço, porque você disse aí que o Vasco vai ter um superávit aí de 106 milhões neste ano de 2021. E o Vasco terá também uma redução de dívida na casa de 111 milhões de reais. Vocês nem salários vocês pagam em dia. Vocês querem que o torcedor do Vasco acredite nisso? Vão parar de besteira. E aí a gente vai para o futebol. Por quê? A gente vê muitas especulações aí envolvendo o Vasco da Gama. Hoje, por exemplo, a situação do Rossi. Uma coisa é o Rossi querer vir. Outra coisa é o Vasco ter dinheiro para arcar com uma folha salarial aí de 3 milhões e meio. Investimento do Vasco esse ano de 2022 vai ser apenas de 45 milhões anuais. Então é muito pouco. A situação aí envolvendo o jogador, o Luiz Marília, o Adriano Mendes, ele liberou para que o Vasco pague aí 1.400.000 reais. Ele, que é o VP de Finanças, ele fez essa liberação para que o Vasco possa ir assinar com o Luiz Amarília, jogador lá do Vélez Sarsfield. O Vélez teria pedido aí 250 mil dólares. Então o Vasco da Gama vai fazer esse pagamento aí, certo? Foi liberado. Então esse jogador, ele pelo menos deve acertar com o Vasco da Gama. Hoje se falou de um jogador do Tigre, Pablo Maguin, o nome dele. E eu achei que fosse o Tigres lá do México, mas não, é o Tigre da Argentina, da segunda divisão. E o empresário do atleta disse que há chance dele vir jogar no Vasco da Gama. Então esse é o tipo de jogador que o Vasco está trazendo aí. Agora, a situação do Ricardo difícil, do Diego Souza muito menos, porque essa situação ontem caiu como uma bomba aí no departamento de futebol do Vasco da Gama. Bom, e é o seguinte, rapaziada, o Jorge Salgado, junto com esse comitê consultivo, com Carlos Brasil e com Zé Ricardo, estão mais perdidos do que cego em tiroteio. E haverá uma reunião no Conselho de Beneméritos no mês de janeiro, e o Conselho de Beneméritos vai cobrar o Salgado sobre essa pouca vergonha, porque o Salgado já está de deboche. Ontem ele apareceu de pijama aí numa reunião que ele nem sabe o que estava falando, ele próprio não se pronunciou. Os Beneméritos vão cobrar. O nome do Levenciano ganhando muita força aí nos bastidores. Esteve próximo de acontecer aí a vinda do Leven para a CVP de futebol. O que pegou foi a situação aí envolvendo os executivos, que a princípio o Vasco não queria trazer junto com o Levenciano, e isso aí parece que teve uma reviravolta. Então, beneméritos aí como Dr. Mourão, como Sérgio Frias, aí o Roberto Monteiro, cobrando veemente aí o Jorge Salgado. Então a gente deve ter novidades aí em janeiro com relação a isso, né? E é o seguinte, rapaziada, se teve uma coisa de boa,
nessa situação de ontem é que pelo menos essa situação da SAF não deve ser aprovada por enquanto, porque se eles não conseguiram aprovar uma proposta orçamentária, quanto mais fazer com que o clube vire empresa. Vamos aguardar para a gente ver tudo isso. Certo, meus amigos? Vasco precisa de uma gestão responsável, que coloque salários em dia e que também tenha responsabilidade aí com a sua torcida. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!